ignorante. Pois. Bom, hoje para início de conversa, então, nesta terceira parte, vamos falar de alienação parental. Porque um guarda do Grupo de Intervenção Rápida da GNR e uma psicóloga, ambos voluntários da Associação Portuguesa para a Igualdade Parental, juntaram-se para escrever este livro, cujo principal objetivo é chamar a atenção de todos para a questão da alienação parental e das consequências que esta tem para as crianças envolvidas no processo. Isto porque o divórcio é um problema dos pais e não dos filhos. E o Hernani Carvalho vai com certeza aqui reforçar esta ideia. Sublinho tudo o que tu disseste, subscrevo tudo o que tu disseste. Inteiramente, não é? E queria começar por apresentar os nossos convidados, não é? Quer ao Nuno, quer à Patrícia, pelo atrevimento de escrever esta obra. E o atrevimento começa por... se quiseres manusear. Pelo título. O título é fantástico e diz: Pai, vem-me ver. E isto tem logo tudo. Se ele não vai ver, é porquê? Em que circunstâncias? Como e porquê? Estes dois autores, com experiências tão dispares, com experiências de vida tão dispares, têm esta grande coragem, porque durante muitos anos, aliás, os magistrados têm a cabeça um pouco formatada nesse sentido, durante muitos anos o raciocínio era: divorciaram-se, o menino vai para a mamã. 95%, que é 95% dos casos, as decisões judiciais, as crianças são entregues às mães, não é? Acontece que este livro explica que os pais também sofrem, que os pais são vítimas de manipulações, portanto, é um discurso todo politicamente incorreto, mas é escrito sobre duas pessoas que existiram de facto e que a cada momento só quiseram ver os filhos ou ter uma relação com os pais. Então vamos aqui aos autores. Cumprimentá-los, estão ali os dois muito sossegados ainda, mas estou aqui a ler uns títulos que deixam-nos logo. Portanto, isto é o quê, Nuno? É uma espécie de um diário, é isso? Evidentemente. Este livro são as cartas de uma filha que se cruzam com o diário de um pai na tormenta da alienação parental. De uma filha pequenina? De uma filha de dois filhos menores. Dois filhos menores. E, portanto, são os desabafos da criança com a... É isso que estou a perceber bem? Não. Então. Este livro são palavras que foram retiradas de um diário que contam a história de um pai, uma história real, verídica, de um pai que se vê afastado dos filhos. Entretanto... Estou aqui a ler, peço desculpa, aqui um capítulo que é: As primeiras humilhações, 28 de junho, senti-me como um cão abandonado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer muita coisa. Quer dizer que este pai, sempre numa atitude assertiva, e porque não devemos esquecer que ele era militar da GNR, um simples militar da GNR, viu-se injustiçado, afastado dos filhos pela progenitora, só que ele nunca desistiu. Este livro são palavras de um pai que nunca desistiu de lutar com muita assertividade, e sublinho assertividade, porque de facto é o que nós queremos com este livro. É que este livro incentive outros progenitores, estamos a falar de pais e de mães, a agirem sempre com assertividade. Não é um desabafo só de pai, é isso? Não. Porque entretanto depois este pai cruza-se com uma filha de pais separados. Portanto, uma verdadeira vítima da alienação parental. E aí a Patrícia, com certeza... Então, e que hoje o livro termina com cartas de uma filha hoje adulta. Daí as cartas, porque o Sol e a Lua, que são os protagonistas, eram pequeninos, não é? Daí a minha confusão. O Sol e a Lua são duas crianças pequeninas, na altura em que os pais se separaram, e este livro começa por ser o diário desse pai, e esse subtítulo, penso que foi muito bem escolhido pela Júlia, porque acaba por resumir um bocadinho o percurso que muitos pais e mães acabam por fazer neste processo, sentindo-se acima de tudo humilhados, quando só querem lutar e estar com os filhos, ou com o filho, e são acima de tudo enxovalhados. Muitas vezes, não é? Este "não desisto dos meus filhos", que é uma frase violenta, muito forte, muito cheia de... Alguém nos quer falar, isto hoje cai tudo para o chão. Não, tivemos aqui uma senhora que tinha permissões, portanto, continua. Este "não desisto Acho que era outra capaz de ser António Borges. Está. Este "não desisto dos meus filhos" é o que acontece invariavelmente. Isto é, quando os pais são maltratados pelos tribunais, maltratados pelos técnicos, muitas vezes com pareceres cujos técnicos nem nunca se cruzaram
com o seu objeto. Ainda há dias ficámos a saber que o psiquiatra que disse que o Cláudio Modesto tinha uma esquizofrenia nunca o viu na vida. Pediram-lhe para ele dizer que ele tinha e ele disse que tinha. Portanto, muitos destes pais acabam por desistir, não desistem na primeira semana, mas desistem provavelmente ao 4º mês ou ao 1º ano. Desistem dessas maldades que são as maningâncias, das queixas falsas. Desistem dessa maldade que é uma justiça insensível, que não está preocupada que um pai não veja o filho durante 211 dias, mesmo cumprindo todas as suas obrigações. Desistem, sobram. Chegam à conclusão que ou desistem ou nunca mais veem mesmo os filhos. E, portanto, esta expressão deste pai, que neste livro diz recuso-me a desistir dos meus filhos, e que demora 3 anos para ver reposta a sua honra, é um livro muito importante nessa perspectiva. É um livro importante para denunciar a cada dia a lentidão e a insensibilidade da justiça. É um livro importante para explicar a pretensão de alguns senhores professores nas escolas acharem que são mais que os juízes e tomarem partido entre os pais. Também há isso? Há muito. Nas escolas os professores... Exatamente. Aliás, neste livro temos um capítulo muito interessante, que é uma escola que se sobrepõe à lei e que tenta que... E há a figura do próprio pai daquelas crianças. E que praticamente proíbe a madrasta, a boa madrasta, que surge neste livro, proíbe de ir buscar os filhos sempre que o pai delega, que pode delegar as responsabilidades parentais em qualquer pessoa da sua inteira confiança. No sentido, então, de complicar aquilo que é a nova relação do pai, ou daquilo que é uma nova, que se quer uma constituição de uma nova família. Portanto, este livro, então, mas vocês sentiram que, de facto, há assim uma espécie de absoluto desequilíbrio entre aquilo que são os direitos dos pais e das mães? É isso da vossa experiência? Eu acho, e costumo dizer isto, eu acho que nós temos que nos começar a preocupar com os efetivos direitos dos filhos. Esses sim interessam, esses sim são importantes. E acho que a nossa sociedade tem que começar a despertar e a dar atenção ao direito dos filhos, e como o Dr. Hernani de Carvalho disse aqui no lançamento em Lisboa, e muito bem, temos que parar de atirar com os nossos filhos para dentro de uma fogueira. E este livro... dos divórcios, não é? Exatamente, porque é assim, como um dia uma filha me disse, os filhos não pediram para nascer, muito menos para que os pais se separassem. Portanto, não devem ser de forma alguma as únicas vítimas deste flagelo. E este livro serve sobretudo para sensibilizar a sociedade em geral, e também, porque não, dar falarmos da figura da madrasta. Porque olha que eu sou madrasta, olha que eu irrito-me. Então, sou madrasta e avodrasta. Exatamente. Sei exatamente o que é que está a dizer, sei, mas no meu caso particular correu tudo muito bem. Tive sorte. Porque este livro acaba por não só mostrar o percurso daquele pai, que depois, por ironia do destino ou não sabemos, acaba por se cruzar com a tal filha, e que agora é filha adulta. de pais divorciados, mas já adulta. E que verbaliza aquilo que os filhos pequeninos um dia irão verbalizar. Claro, já percebi. Claro que cada caso é um caso, e não quer dizer que estes filhos tenham exatamente a mesma vivência que esta filha que partilhou aqui no livro teve. Mas eu penso que a matriz do problema acaba por ser muito semelhante. Os filhos dos pais divorciados são filhos diferentes, na sua opinião, como psicóloga? Eu penso que sim. Não quero dizer que sejam mais ou menos... Mas são marcados por qualquer coisa, é isso? Sim, eu penso que... Eu uma vez usei esta expressão e penso que isso acaba por responder a essa pergunta. Quer nós queiramos, quer não, o divórcio dos nossos pais acaba sempre por ser uma fragilidade nossa. Compreendo, o que é que quer dizer? Não quer dizer que estes filhos sejam eternamente tristes e magoados e revoltados. Mas está lá qualquer coisa, não é? É aquela fragilidade. Hernani. Por falar em fragilidades, este livro tem essa fortaleza de numa semana estar a caminho da segunda edição. É extraordinário. Estes autores precisam de apoio porque estão a ser solicitados em vários sítios do país e às tantas não há dinheiro que aguente, precisam de um patrocínio. Mas falamos das crianças. O que acontece é que muitos progenitores, quando se divorciam, utilizam o contacto que têm que manter e utilizam a criança para agredirem o outro. Isto é, as mágoas que deixaram no casamento que já terminou
são projetadas na criança e através da criança continuam Daí, a tentar... da fragilidade que a Exatamente. Patrícia falava. Mas é preciso perceber o seguinte, eu sei que temos que terminar, Temos que é preciso perceber. Quem ama os filhos tem que meter uma coisa na cabeça. O Natal de 2012 é só uma vez que acontece. A Páscoa de 2010 só aconteceu uma vez. Se eu criar condições para ele não estar naquele dia a viver aquela experiência, ele não vai ter aquela idade. E depois, às vezes, os meninos são tão maduros que dizem: pai, não quero falar, só quero estar contigo. Muito bem, um aplauso para os nossos convidados. Pai, vem-me ver, aqui está. Nós vimos muitas pessoas que se sentirão retratadas. Muito obrigada.